E seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Caso você seja novo ou nova por aqui, saiba que nesse canal nós discutimos as estratégias e as ferramentas para fazer projetos na metade do tempo. Eu sou Jefferson Sandrin e hoje nós vamos falar sobre madeiramento de telhado. Mais especificamente, como fazer o madeiramento de telhado na metade do tempo. E se você não faz madeiramento de telhado, porque não sabe ou porque não sobra tempo, fica tranquilo que você vai sair desse vídeo aprendendo a fazer madeiramentos de telhado e sabendo colocar eles em todos os seus projetos. E mais uma coisinha, você também vai aprender aqui junto comigo como elevar a qualidade dos seus projetos mostrando esses elementos. E o madeiramento de telhado, assim como eu comentei agora, ele nem sempre é algo que aparece dentro dos projetos. E isso acontece por dois motivos. Primeiro motivo, a pessoa não sabe fazer esses elementos, esse madeiramento, e acaba que ela deixa de lado esse tipo de representação e toca o projeto dela sem esses elementos. E tá tudo bem, ela decide que ela vai entregar um projeto com uma qualidade inferior. Decidiu, entregou, fez ali, beleza, bola para frente. Ou a pessoa até sabe fazer, mas dá tanto trabalho desenhar o madeiramento ou usar plugins para fazer ele, que às vezes ela prefere deixar isso para o final. Para aquele momento no se der eu faço, vai encostando essas coisinhas ali, ó, no fim do projeto, e aí se der ela resolve isso. Mas quantas vezes você já não deixou algo para resolver lá no final, na entrega do seu projeto, e você acabou esquecendo? Quantas vezes isso que você deixou para o final não se tornou um erro de projeto? Uma solução que poderia ter sido melhor para o seu cliente. Um custo que poderia ter sido evitado. Então não faça isso. Não deixe para depois aquilo que você tem que resolver no seu projeto. Eu sei que muitas vezes isso acontece porque você não tem tempo. E você acaba priorizando outras coisas, outros elementos dentro do seu projeto. E tá tudo bem, eu sei que isso acontece. Mas isso acontece por dois motivos também. Porque ou você está usando o software, que ele é improdutivo, e ele faz com que você tenha que priorizar a frente de trabalho que você está fazendo, ou você tem uma má organização de projeto. É o que eu chamo de método de trabalho, fluxo de trabalho. Se você não tem um fluxo de trabalho bem organizado, com as entregas e com o que fazer em cada uma das etapas, acaba acontecendo isso. Você prioriza ali alguns elementos e deixa outros para depois. Só que o problema de deixar para depois, deixar para o se der eu faço, acaba que muitas vezes ele entra no momento que ele é esquecido ali pelo arquiteto, cai lá no limbo e não surge essa solução que deveria ter sido feita. Então tome cuidado para você não deixar para depois aquilo que você tem que resolver naquele momento. Então, se você faz isso, olha aí se você está usando a ferramenta certa ou se você não tem um fluxo de trabalho organizado que está gerando esse desconforto, essa situação que realmente deve ser evitada. E o madeiramento de telhado, ele acaba muitas vezes não sendo uma prioridade, quando ele deveria ser uma prioridade. Porque ele é um elemento muito importante. Se você se preocupa com a compatibilização do seu projeto, com o levantamento de quantitativos ou até mesmo com a qualidade de entrega. Todos os elementos de um projeto são importantes, porque eles estão ali, ó, compondo tudo aquilo que você está criando. Então não deixe esses elementos perdidos, não abra mão de nenhum deles, senão a qualidade do seu projeto vai cair, você não vai ter um projeto que é compatibilizado e muitas vezes o quantitativo vai ser feito em cima de algo que realmente não existe. Então, quanto mais elementos, mais detalhes, maior a qualidade você tiver no seu projeto, você vai entregar um produto melhor para o seu cliente. Isso gera um reconhecimento no meio ali, você acaba atraindo mais clientes, esse cliente te indica. Enfim, acontece tudo isso como se fosse um ciclo, né? Que você vai tendo ali por entregar algo que realmente é bom, é reconhecido e traz mais clientes. Mas aí que entra também a questão de fazer projetos na metade do tempo. Se você não cria esses projetos em menos tempo, do que adianta você encher a sua agenda e não dar conta de cumprir esses prazos?
Então, tome cuidado aí, porque você realmente precisa contrabalancear isso, usar o software certo, com a metodologia certa, com o fluxo de trabalho para atrair mais clientes e não deixar nenhum deles na mão. E quando eu falo de software, é aqui que a gente tem que conversar. Se você continuar usando um software pouco produtivo, que gera retrabalho e exige muito do seu tempo para criar os seus projetos, pode ser que você deixe a qualidade, aquilo que é realmente muito importante nos seus projetos, cair. Porque esse software está drenando essas horas de trabalho. Ele faz com que você perca muito tempo ali, corrigindo coisas que realmente não deveriam ser corrigidas se você usasse a tecnologia ao seu favor. E aí que entra o ganho de você usar uma plataforma BIM, um software BIM para produzir os seus projetos. Você pode não ter um ganho absurdo de velocidade, de tempo nos primeiros projetos, mas eu te garanto que a qualidade dos seus projetos aumenta assim que você abre o software. Você já encontra soluções que talvez seriam difíceis de serem atingidas usando um software antigo, como por exemplo o AutoCAD e improdutivo, que gera tanto retrabalho. E aqui me faz lembrar algo que eu discuti na semana passada. Na semana passada eu entrevistei um aluno do Domine Seu Projeto. E aí, eu não vou expor o nome dele aqui, mas ele me falou que ele trabalha na prefeitura de Praia Grande, lá perto de Santos. E olha que legal. Perguntei para ele se ele já estava tendo ganhos de velocidade, já tinha aumentado a quantidade de projetos. Ele falou, olha, Jefferson, ainda não. Mas eu já vejo isso no meu horizonte. Eu falei, nossa, explica um pouquinho mais sobre isso, né? Como assim você já visualiza? Ele falou, eu estou assistindo o Domine Seu Projeto, comecei a aplicar, mas eu comecei a ir com calma, né? Eu fui aplicando coisinha ali para realmente me inteirar da plataforma, extrair mais o que eu poderia, porque ainda no meu trabalho a gente não migrou 100%. Mas ele falou o seguinte, a qualidade de entrega já é realmente absurda comparado com o que eu entregava antes. Eu apliquei algumas coisinhas ali, alguns comandos, já abri o programa, já comecei a desenvolver os meus projetos e a qualidade de entrega já aumentou. Ele falou, às vezes eu demoro um pouquinho mais, porque eu ainda estou implementando. Só que a qualidade, né, é melhor do que eu já entregava antes. Então, ele não se preocupou com o tempo, mas a qualidade já valeu a pena. Todo o estudo, todo o conhecimento e todo o tempo ali que ele teve para migrar para uma nova ferramenta. Então você só tem a ganhar se você migrar para um software BIM, porque tudo está ali dentro. Você deixa de fazer o trabalho braçal e aí que realmente surgem, né, os ganhos de tempo, a melhoria na qualidade, enfim, todos os benefícios que tem ao usar um software BIM. Então não seja resistente. Se você ainda resiste à mudança, quer usar o software CAD porque você estava acostumado, porque é isso que você aprendeu na faculdade, é porque você usa no seu dia a dia, toma cuidado, porque às vezes você está deixando de ter qualidade, velocidade, ganho de produtividade, porque você está preso a um conhecimento ali, você fechou sua cabecinha numa caixa e você não quer pensar fora daquela bolha. Mas eu te garanto que se você migrar usando um software certo, a metodologia correta e aplicando tudo isso como deve ser aplicado, não tem como você dar passos para trás. Te garanto que você vai deixar o AutoCAD e você nem vai ter mais saudades de abrir esse programa com essa tela preta aí, que é o terror de muitos arquitetos e muitos estudantes. E tudo isso que eu estou te falando acontece porque dentro de uma plataforma BIM, dentro de um software BIM, você tem mais recursos para criar os seus projetos. Recursos que tomam menos tempo ao projetar. Recursos que te economizam tempo na hora de visualizar o seu projeto. Tudo isso porque a gente consegue ver o nosso projeto em 2D e em 3D ao mesmo tempo. O que eu estou dizendo com isso? Você cria o seu projeto, ele já nasce no 3D e automaticamente você já tem todos os desenhos. As plantas, os cortes, as vistas, implantações, enfim, sem contar as tabelas. Por isso que eu falo, você vê tudo no 2D e no 3D. No 3D você vê a edificação, brinca, analisa ela e você já tem todos os detalhes, né, os desenhos em 2D pronto para você entregar para o seu cliente ou para submeter ele para as próximas etapas. Você para então, nesse momento, de entregar projetos com erros
e passa a entregar projetos com uma qualidade melhor e com soluções superiores àquelas que você conseguiria chegar se você estivesse usando um software antigo, como o AutoCAD e o SketchUp. Porque quando você trabalha nessas ferramentas que são braçais, que requer muito tempo ali de produção, você acaba não encontrando algumas soluções para o seu projeto, porque não tem tempo. E você sabe, assim como eu também sei, um projeto ele requer tempo, ele requer maturidade. Você vai aos poucos enxergando soluções que você não tinha visto antes. É por isso que a gente pede um tempo para desenvolver um projeto para um cliente, não é do dia para a noite. Você para, analisa, aí você volta, encontra uma solução, pesquisa uma referência. E como você vai fazer isso se você não tiver tempo? Você vai entregar a primeira solução, algo que você está acostumado a fazer, e muitas vezes essa solução pode custar caro ou pode carregar alguns erros ali que você só vai descobrir na obra. Mas se você tivesse um tempo, se pudesse analisar os itens e os ambientes daquele projeto, tenho certeza que você entregaria algo muito melhor para o seu cliente com muito menos tempo e muito menos trabalho. E aí voltando aqui para o assunto, às vezes eu saio do assunto, volto do assunto. Então eu gosto muito também de receber os comentários aqui que vocês deixam, tá? Muitos comentários do vídeo, eles acabam se tornando uma aula aqui. Então se você não comentou esse vídeo ou não é acostumado a comentar aqui no YouTube, saiba que o campo dos comentários dos meus vídeos, ele está sempre aberto. E já que eu estou falando de comentário, se você ainda não é inscrito nesse canal, já clica aqui embaixo, se inscreve nesse canal. Se possível, deixa esse joinha aí, ó. Toda vez que você clica no joinha, o YouTube entende que esse vídeo é legal e que ele deve mostrar esse vídeo para outras pessoas que têm o mesmo interesse com você. Então, só de fazer um clique, você está ajudando a compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Com um clique seu, você leva esse vídeo para outras pessoas como se você estivesse compartilhando esse vídeo. Então, é realmente muito legal. E voltando aqui mais para o telhado aqui. Na faculdade, quando eu estava na faculdade, eu não encontrava muita solução para os meus telhados, não. Primeiro porque eu não conseguia visualizar os elementos. E aí já vem um ganho de produtividade, né? E de melhoria usando o software BIM que, eu conseguia economizar tempo e não fiquei mais pensando ali nos meus projetos. Então, o que eu fazia? Fazia telhados convencionais, de 2 ou 4 águas, né? Que são telhados fáceis de resolver. Mas são fáceis de resolver e a qualidade muitas vezes é baixa. Porque é uma solução ali simples que a gente tem que fazer. Mas eu fazia isso porque faltava tempo. E como faltava tempo na hora de desenhar os meus projetos, eu não encontrava soluções e muitas vezes eu já evitava ali um retrabalho de ter que encontrar soluções, de ficar trabalhando muitas horas naqueles elementos. Então eu largava a mão e deixava isso para trás. Principalmente na faculdade, eu nem lembro direito de ter telhados muito diferentes e tudo mais, porque eu era o tipo de pessoa que não visualizava muito bem os elementos do meu projeto, né? Tinha uma visão espacial, entendia um pouco ali, mas a ferramenta que eu usava, que era o AutoCAD e o SketchUp, era muito trabalhoso de fazer isso. Então, eu fazia no CAD as plantas, jogava para o Sketch, trabalhava volumetria, ia para lá, ia para cá, tinha um retrabalho de arrumar, voltava, revisão aqui, revisão lá. E quando chegava na parte do telhado, enfim, é aquilo que funciona, 2, 4 águas aqui, manda ver, bola para frente, entrega esse trabalho, porque não tinha tempo, né? Ou eu fazia a planta, ou eu criava o 3D, ou parava ali e pensava no meu telhado. Mas não tinha tempo, então os telhados sempre foram feitos desta forma. E aí que entra o Revit na minha história. Depois que eu aprendi a usar o Revit, é por isso que eu incentivo tanto o uso de software BIM, de plataformas BIM, pelos meus alunos, aqui no Instagram, no YouTube, é porque ele te ajuda a visualizar esses elementos com uma facilidade absurda. Poder visualizar o telhado do seu projeto em 2D e em 3D pode trazer novas soluções para os seus projetos, sem que você precise ali, de outro software, de um plugin, de ferramentas para chegar nessa solução. E o melhor de tudo, isso ajuda a economizar tempo, ganhando velocidade na hora de projetar, podendo visualizar elementos que muitas vezes não são visíveis ou que são deixados de lado para o fim do projeto, depois eu resolvo. E aí você acaba nunca resolvendo isso, né? Ele fica lá e uma hora ou outra você lembra dele, e se não lembrar, tudo bem, na faculdade a gente entregou um projeto pela metade. Só que na vida real não é bem assim, né? Quando um cliente te contrata para fazer um projeto, não tem como você deixar para depois
resolver algum elemento. Não tem como você falar, isso aqui eu deixo para o final. Todo elemento é importante ali. Eu falei isso já. Então, não tem como você abrir mão de alguns elementos. Claro que alguns têm uma prioridade maior do que as outras, mas todos são importantes. Então, não faça isso, tá? Não deixe para trás os elementos, porque se você deixar para trás, você está gerando um retrabalho ou um desgaste para o seu cliente que não deveria ter acontecido. E aí, eu vou te mostrar então como esse programa te ajuda, né, a fazer projetos na metade do tempo, principalmente na hora de criar os seus telhados. Você tem dúvidas na hora de criar um telhado e como visualizar ele? Então vou te mostrar como trabalhando de uma maneira eficiente a gente consegue realmente economizar muito tempo. Para você que não sabe, então, criar telhados é muito simples. Você vai vir aqui ó, em arquitetura, no elemento arquitetônico. Dentro de arquitetura você seleciona telhado. Clicando em telhado, ele abre aqui ó, as ferramentas para você usar no seu perímetro. E aí você vai desenhar qual é o perímetro do seu telhado. Eu vou fazer um quadrado aqui, quadrado, meio retângulo aqui. Beleza, quando você faz isso, por padrão, ele já cria um telhado para você ó, com todas as águas, que é a inclinação do seu telhado. E aí fica fácil de visualizar. Primeiro de tudo, onde tem esse triângulo, você consegue então saber que ali o seu telhado está inclinado. Beleza. E aí você vai fazer o seguinte, selecionar aquela água ali, ó, aquele lado, e você vai conseguir visualizar também a inclinação do seu telhado. Enquanto no AutoCAD faz aquele monte de cálculo, puxar e jogar no corte, aqui não. Você vai dizer, olha, eu quero uma inclinação de 35%. Você vai vir aqui e vai digitar 35 aqui. Ó, esse lado está com 35. E os outros? Preciso clicar neles e ver também, ó. Mas para economizar tempo, você seleciona todos os lados, vem aqui ó, na barra de propriedades e aí você coloca 35. Finalizou aqui, você conclui o seu telhado, ó, ele vai aparecer ali já, ele está sendo cortado aqui por conta da nossa vista, e aí nós vamos acessar o nosso telhado. Olha ele aqui, ó, um telhado com 35% de inclinação em todas as vistas. E realmente muito fácil fazer isso, né? Eu tenho a vista dele aqui e a outra aqui. Posso jogar, ó, ele lado a lado, e aí eu consigo visualizar o meu telhado de diversas formas. Então, olha quanto tempo foi economizado. Eu consegui te mostrar aqui, ó, nesse vídeo, como você pode criar um telhado com 4 águas, mudar a inclinação sem perder tempo nenhum. E aí você poderia agora testar 2 águas, 3 águas, 5 águas, enfim, a solução que você quisesse, porque o trabalho de criar o telhado e fazer toda a modelagem, tudo isso, foi transformado em segundos, né? Foram alguns cliques ali e pronto. O seu telhado está pronto. E aí eu vou te mostrar também como é simples, rápido e muito fácil de criar telhados com 2, 3 ou até mesmo 4 águas. Então aqui a gente já tem um telhado 4 águas, mas se eu quisesse um telhado 3 águas, você vai fazer o seguinte, eu vou excluir esse telhado aqui, vou criar um novo telhado para você ver, seleciono aqui, edito o limite dele, coloco ele aqui, beleza, criei esse meu telhado. E aqui a gente tem cada uma das águas. Para eliminar as águas que aparecem por padrão, você seleciona tudo que você tem ali e você tira a inclinação. No Revit, você consegue fazer a mesma ação por 2 ou 3 maneiras diferentes. Então, eu posso definir a inclinação, ó, tirar aqui ou aqui do lado. Tirei ela, seleciono essa outra, altero aqui a inclinação que eu quero e pronto. Clico em OK e ó, eu tenho um telhado de uma água aparecendo aqui. Então essa é uma maneira muito simples de criar um telhado de uma água. Para colocar mais águas, mais fácil também. Você chega, seleciona o seu telhado e vai adicionando águas. Coloco aqui e coloco uma inclinação que eu desejo também. Ó, finalizo, pronto. Um telhado, 2 águas, foi feito aqui. Então eu tenho toda a visualização dele. Olha como é que é simples e rápido de ser feito isso daqui. Vamos para o próximo? 3 águas. Seleciono aqui. A água desse lado também, 35%. Clica em OK, pronto. Telhado 3 águas foi feito aqui e eu consigo visualizar ele tanto no 3D quanto no meu 2D. Então, é muito simples, né? É muito rápido poder visualizar isso aqui dentro do programa. E aí o que eu te digo, né? Depois que a gente vê, não tem como desver. O ser humano ele é programado para encontrar facilidades na hora de executar as suas tarefas. Se você pode ir de um ponto ao outro de avião, por que você vai ir de carro? Então você vai se acostumando com as facilidades, com aquilo que você vai tendo no seu dia a dia. Porém, na vida do arquiteto, parece que isso acontece ao contrário, né?
O arquiteto, ele se acostuma com as dificuldades. Eu estou falando de quem usa o AutoCAD. A pessoa usa uma ferramenta que é improdutiva, que é difícil, que tem que criar tudo. E ele se acostuma a ficar usando aquela ferramenta. Sendo que ele tinha que se acostumar a encontrar soluções, a usar programas que tragam a facilidade. E não, ele entra numa bolha, ele se fecha ali no mundinho que ele fica acostumado com as dificuldades. E qual que é o problema de se acostumar com as dificuldades? Primeiro, você acaba se desgastando. Segundo, suas horas de trabalho vão pelo ralo. Você trabalha, mexe no seu projeto e parece que nada andou. Terceiro, tá? Você acaba não conseguindo cumprir os prazos, porque o projeto parece que ele é infinito, né? Nunca acaba, mas na verdade ele acaba. A única coisa é que, como você tem tanto trabalho ali, braçal, dentro de uma ferramenta que você tem que desenhar, tem retrabalho, muda aqui, muda lá, parece que ele é infinito. E aí você acaba esquecendo dos outros projetos ou não priorizando o que você realmente deveria fazer. E o quarto motivo é que, usando uma ferramenta que drena suas horas de trabalho, que é improdutiva, não permite com que você desenvolva uma metodologia de trabalho. Isso é, um fluxo, um caminho, soluções, como integrar, como colocar a equipe dentro disso. Por quê? Porque você fica muito tempo ali, fechado no seu trabalho. E quando você tem uma equipe, vai procurar novas soluções, já é muito tarde, porque transformar aquilo que você já fazia dentro dessa ferramenta para uma nova metodologia, para um novo caminho, acaba sendo muito difícil, muito moroso, né? E aí acaba que, enfim, o negócio desanda e a pessoa só vai procurar usar uma ferramenta BIM, um novo software, quando já está ali no limite de produção e quer que do dia para a noite a sua equipe faça isso. E realmente não acontece. E aí eu estou falando questão de visualizar, de facilidade e tudo mais. Não sei se você sabe, mas dentro de um software BIM é muito simples também você criar detalhes, mostrar no 3D alguns elementos que você talvez demoraria muitas horas de trabalho usando o SketchUp. No AutoCAD eu nem sei se daria para fazer o que eu vou te mostrar aqui, que é a questão de colocar telhas no seu telhado. Isso aqui, a gente faz com 3 cliques dentro do Revit. Então, eu tenho um telhado criado aqui. Vamos supor que eu quisesse fazer o telhamento dele. Como é que eu faço? Clico nele aqui, venho aqui do lado e seleciono o tipo de telha que eu quero. Quero telha cerâmica colonial. Clico aqui e deixo o programa pensar. Não sou eu que tenho que fazer nada aqui. O trabalho vai ser feito pelo computador. É ele que tem que trabalhar. É ele que vai fazer o trabalho. Então, quando eu volto aqui, ele já fez todo o telhamento. E quando eu faço o telhamento, eu tenho uma qualidade superior aqui. Eu consigo computar aqui, cada uma dessas telhas. Então eu consigo saber quantas telhas eu tenho colocado aqui no meu telhado. Eu consigo já prever ali algumas situações que eu não teria se eu tivesse lá no CAD. Tudo isso porque a tecnologia está trabalhando aqui. Ela está entregando isso daqui para mim. Jefferson, então o que você fez foi mágica? Não, é método de trabalho. Eu transformei aquilo que eu estava fazendo e que eu deveria demorar algumas horas se eu estivesse fazendo ali no braço para o computador entregar isso para mim. E foi isso que ele fez. Entregou o telhamento aqui, em pouquíssimos segundos, assim como você viu. E tudo isso daqui que você viu, essas telhas, o telhado, tem que ficar dentro de um template. Quando você tem um arquivo base ali para te ajudar a fazer os seus projetos, você também economiza muito tempo de não ter que ficar procurando coisas na internet, de não ter que ficar criando todos os elementos, de não ter que se desdobrar para encontrar soluções quando elas já estão prontas dentro desse arquivo. Por isso, é muito importante ter um template pré-configurado e com os elementos que você usa no dia a dia. Jefferson, mas como que eu vou saber tudo o que eu uso no dia a dia? Você vai coletando as informações aos poucos. Montar um template dá trabalho. Eu venho montando o meu template há 9 anos. É quase uma década de trabalho. E eu disponibilizo esse template para os alunos do Domine Seu Projeto, porque é lá que eu ensino eles como usar essa ferramenta, como usar esse template, como extrair o máximo de produtividade desse arquivo. Porque de nada adianta eu entregar um template se a pessoa não souber o caminho ali, o caminho das pedras para usar todos os recursos. Por isso que é importante ter um template, mas saber usar ele também. Se você só sair comprando templates aí na internet, sem manuais, sem saber como é que usa, sem saber o que tem lá dentro, as chances são que você só vai guardar arquivos no seu computador porque você não vai saber extrair realmente a qualidade que existe
dentro de cada um deles. Agora, se você tem um manual, já tem ali a forma como usar, como criar projetos, usando esse arquivo, você não vai fazer projetos da metade do tempo. Você vai fazer projetos 4, 5, 10 vezes mais rápido se você souber manusear cada um desses elementos e tiver um fluxo de trabalho minimamente organizado para entregar os seus projetos. E aí eu te mostrei também, então, aqui, como criar esse madeiramento não, esse telhamento do seu telhado. Agora me diz o seguinte, quanto tempo demoraria para você fazer isso no AutoCAD ou até mesmo no SketchUp? Você talvez precisaria de um plugin para fazer isso? De algum outro recurso? Precisaria exportar e modelar isso dentro desses programas? Tudo isso que eu estou te perguntando é para você ver o tempo que demora quando você usa ferramentas improdutivas e antigas. Usando o Revit do jeito certo, você cria isso sem precisar de mais nada dentro do seu projeto. Você vai vir aqui, selecionar um telhado, fez ali a massa do seu telhado, criou absolutamente tudo, vai vir aqui do lado e vai selecionar o tipo de telha que você quer. E, eu, no caso aqui, tenho pouquíssimas, tá? Eu tenho 3 opções de telhas aqui, mas você pode baixar quantas você quiser. Você pode modelar quantas telhas você quiser. Eu quero um telhado no formato shingle, mas só modelar e deixar ele pronto. Eu quero um telhado com telhas de cimento, é só modelar e deixá-las prontas. Quando você precisar, você dá um clique e o programa entrega isso para você. Então você programa tudo isso antes de trabalhar. Daí o tempo que você investiu ali, programando, criando isso, você acaba economizando esse tempo quantas vezes for realmente necessário. E você não precisa sair desse programa e ir num plugin ou fazer coisas do tipo igual no AutoCAD ou no SketchUp. Você não precisa perder tempo aprendendo outra ferramenta quando você tem tudo isso dentro de um único software. E algo que eu gosto de ressaltar aqui também é que você pode ter uma liberdade para criar qualquer tipo de telhado quando a gente faz isso dentro do Revit. Claro que você precisa de uma organização, um certo caminhamento para fazer isso. Porque o Revit permite com que você visualize soluções que não seriam tão fáceis de serem visualizadas se você tivesse usando o AutoCAD ou até mesmo o SketchUp. E eu estou falando aqui de fazer um telhado com diversas águas para um projeto seu. Quer ver como é que a gente faz isso? Então você vai vir aqui, vai criar um telhado do absoluto zero. Você vai vir e você vai desenhar o telhado do formato que você quiser. Então eu posso começar ele aqui, venho aqui, desenho ele para cá, faço aqui, coloco um recorte nele, jogo para cá, jogo para lá de novo, trago aqui, faço um recorte, coloco ele aqui, aqui, aqui e aqui. Veja que esse telhado tem uma quantidade absurda de águas, né? Cada triângulo desse indica uma água. Mas se eu tivesse que pensar no AutoCAD, como que eu faria isso, né? Teria que vir aqui, encontrar o meio aqui, Então eu trago o meio para cá, encontro aqui, 45 graus do meu telhado, e aí eu visualizaria aqui. Enfim, eu falei um monte de coisa aí que eu nem quero perder tempo te mostrando isso, porque não vale a pena. Quando você trabalha com a ferramenta certa, do jeito certo, você faz o seguinte: tá aqui no seu telhado, finaliza ele e pronto, o programa já te entrega toda a solução ali do seu telhado sem perder tempo nenhum. Então o tempo que você perderia pensando, detalhando, colocando as inclinações, aqui dentro do programa, você tem isso em alguns segundos. Tudo isso porque já está pronto, a visualização está pronta. E qual que é a vantagem de ter uma solução como essa daqui, né? Ter um programa, usar um programa para encontrar uma solução de, por exemplo, de telhados como essa. Você tem uma solução mais assertiva, porque você não tem que desenhar nada, é o software que está te entregando ali a solução, então você não perde tempo, não acaba errando, e o melhor de tudo, você pode criar diversos estudos em tempo real. Não precisa lá desenhar, jogar no Sketch, visualizar, jogar isso no AutoCAD, não. Quer mudar? Quer fazer uma alteração? Tá bem. Você volta ali, seleciona aquele seu telhado e muda. Eu não quero uma água desse lado aqui. Não quero uma água aqui nem aqui. Não quero. Decidi que eu vou fazer uma nova solução aqui. Finalizo e pronto. Tem um novo telhado aqui, que foi feito. Não, mas isso não me agradou. Quero uma nova solução. Beleza. Volta ali, seleciona, volta a colocar águas aqui, nesses pontos e tira de outros. Não quero uma água caindo aqui, esses pontos aqui eu não quero. Enfim, decidi que eu não quero. Clico aqui, e o meu telhado agora foi criado de outra maneira.
Então, dessa maneira aqui, você tem soluções assertivas, um projeto compatibilizado e tudo isso feito em tempo real, sem ficar perdendo tempo, sem ter retrabalhos desnecessários, com cálculos e desenhos que você teria que fazer nessas outras ferramentas. E aí, como você está vendo, dá para criar realmente muita coisa dentro desse programa, muita coisa mesmo. Já que a gente está fazendo telhados, vou te mostrar como você não precisa de nenhuma outra ferramenta para adicionar alguns componentes de telhado. Quando eu falo em componentes, é como, por exemplo, colocar calhas. Já colocou calhas nos seus projetos? Já desenhou a calha no AutoCAD? Eu não fazia isso. Só fazia isso quando chegava lá, um detalhamento executivo, e quando era realmente muito necessário fazer isso. E no SketchUp? Para que desenhar isso no SketchUp? Que, sei lá, usar o Follow Me, um plugin para fazer isso? Para que usar essas ferramentas quando você pode usar um software BIM para economizar tempo, para ter a solução correta nas suas mãos? Por que fazer isso? Olha como é que a gente consegue fazer. Dentro aqui, ó, você vai fazer o seguinte, vai vir aqui dentro de arquitetura, você tem que sempre lembrar o seguinte, onde que fica cada um desses elementos? Ó, os elementos de arquitetura ficam dentro de arquitetura, estrutura dentro da estrutura, anotação dentro de anotação. Por que eu estou te dizendo isso? Mais uma vez, anota aí. Entender como uma ferramenta funciona te traz ganho de produtividade. E no Revit funciona muito assim. Os elementos de arquitetura ficam dentro de arquitetura. Os elementos de estrutura ficam dentro de estrutura. Os elementos de anotação dentro de anotação. Então, quando você vai criar cada um desses elementos, você coloca, ó, a sua cabecinha para funcionar. Se eu tenho que criar arquitetura, opa, encontro tudo dentro da arquitetura. Se eu tenho que criar uma anotação, opa, dentro de anotação. Se eu quero fazer uma vista nova, aba vista. E aí eu vou, ó, montando um fluxo de trabalho. É isso que eu trago para os meus alunos. Encontra soluções onde cada um desses elementos está. Encontra ali, ó, as ferramentas de maneira organizada, sem precisar ficar explorando o software inteiro. Você não precisa saber tudo que tem no programa para ganhar tempo. Você precisa saber só onde está aquele elemento que vai te economizar as horas de trabalho que você precisa agora. Amanhã você descobre o próximo, depois você descobre o outro. E aí, aos poucos, você vai elevando a qualidade do seu projeto, vai tendo mais produtividade, vai tendo mais tempo livre para explorar a ferramenta, para captar um cliente novo, para desenvolver um projeto novo, para encontrar uma solução de projeto que antes você não tinha. E assim você vai tendo um fluxo de trabalho, um ambiente mais organizado para criar todos os seus projetos. Vamos voltar aqui então para a colocação de calhas, para que você veja realmente como é que dá para fazer isso sem nenhum retrabalho e sem nenhum processo mirabolante. Ó, você vai fazer o seguinte, dentro de arquitetura, você vai chegar em telhado, não tem calhas aparecendo aqui. Clica ali em telhado e você abre a opção aqui, ó, calha. Clicou em calha, ele tem algumas calhas aqui para você selecionar. No meu caso, no template tem essas. Então eu vou pegar aqui uma calha colonial. Chego próximo do meu telhado e ele já indica para mim onde pode ter uma calha. Então, ó, nessa região pode aqui, ó, nesse lado. Por que aqui não pode? Porque não tem uma água caindo para lá. Então, como não está despejando nada, né? A água não está caindo, não tem por que eu colocar uma calha. Então, ele me mostra que não seria uma solução boa colocar uma calha ali. Então, eu chego aqui, ó, clico aqui para colocar a calha. E a partir do momento que eu vou colocando, ele já vai montando isso para mim, ó. E aí eu vou colocando aqui. Veja aqui no 2D, ó. No 2D já está aparecendo a calha, tá? Então, eu vou clicando, vou selecionando, vou adicionando a minha calha. E ele vai montando isso para mim. Olha a qualidade gráfica que a gente tem aqui, ó. Quando eu chego próximo, ó, ele já fez aqui, ó, o corte a 45 graus, já deixou minha calha certinha, já tá tudo alinhado, tudo prontinho para ser colocado no meu projeto. Inclusive, ó, eu consigo visualizar e até mesmo detalhar esse elemento, caso fosse preciso. E como você pode ver, quando a gente trabalha com o software BIM, tudo aquilo que é criado, né, que aparece no nosso 3D, que é visto, é codificado. Então, todas as calhas, todos os elementos, telhas, madeiramentos que você cria no seu projeto, ele pode ser quantificado sem nenhum retrabalho, sem nenhum processo mirabolante. Tudo isso porque nós temos as soluções no mesmo lugar e todas as informações em um mesmo ambiente de projeto. É como se você tivesse toda uma equipe desenvolvendo um projeto dentro de um único software. É quando você precisa tirar uma dúvida, saber um quantitativo, saber como que aquilo foi feito, a inclinação do telhado, você tivesse que perguntar para uma dessas pessoas. Aí você faz um clique
e o programa te entrega isso. É como se você tivesse uma equipe dentro do computador na hora que você está criando cada um desses elementos. Por isso que dá para fazer tanta coisa num curto espaço de tempo. E aí, quando você tem uma qualidade na entrega, né? Quando você traz isso para os seus clientes, traz a calha do telhado, traz o madeiramento, traz o quantitativo, você sai da média ali, ó, dos arquitetos, dos estudantes, dos estagiários e passa para um nível que é o do tipo de pessoa que está preparada para responder às dúvidas do seu cliente. Então, quando o cliente fala assim, qual o quantitativo? Você não precisa ter na cabeça. Você fala, não, vou pegar aqui e vou trazer isso para você. Qual o quantitativo de calhas? Tenho essa solução? Seria possível ter mais de uma água? Seria possível colocar um outro tipo de telhado? Você vai encontrar essas soluções. E você não vai ser mais aquela pessoa do, não sei, eu preciso ver, será que sim? Não sei. Cara, se não der a solução, você vai falar para o seu cliente que não dá. Porque você fez o estudo prévio. Você deixa ali, de ficar na média de pessoas que não têm a solução e você passa a estar preparado, municiado para responder e para justificar aquilo para o seu cliente. Muitas vezes, a dúvida do seu cliente, você já testou. E quando ele vem com essa dúvida, você fala, olha, já fiz um teste, assim não fica bom. Se a gente quiser partir para isso, vai ter um custo mais elevado, a gente vai ter que abrir mão disso, daquilo outro. Tudo isso por quê? Você está usando um software de um jeito certo, com a ferramenta certa, tendo acesso a todas as soluções. Coisa que, se você tivesse lá no CAD, no Sketch, não teria tempo e você nem teria possibilidade de estudar todas essas soluções. E aqui não. Aqui você entrega tudo, mostra tudo e já prevê as situações, os trabalhos que você teria caso o seu cliente venha a perguntar isso para você. E isso que eu estou te dizendo aqui, já que eu citei o cliente, muitas vezes, né, alguns alunos ou algumas pessoas que eu converso me dizem o seguinte, Jefferson, mas o meu cliente, ele não quer pagar a mais pela forma como eu trabalho. Ele não quer pagar a mais pelo trabalho que eu faço usando o Revit ou outro software BIM. E eu vou te dizer o seguinte, dane-se o cliente. Você não tem que se preocupar se ele está pagando a mais por isso não. Você tem que se preocupar com o seu tempo de trabalho. Se o cliente não paga mais, tudo bem. Você vai pegar uma ferramenta, vai fazer o trabalho dele na metade do tempo. Isso vai te abrir mais tempo para quê? Para captar um novo cliente que talvez pague mais para o seu trabalho. Então, se ele não pagar, tudo bem, você entrega o trabalho na metade do tempo, capta um novo cliente. Vai chegar um momento que você vai ter uma carteira tão cheia de clientes que aí você começa a ditar as regras. E aí você vai pegar os clientes que pagam pela forma como você trabalha. E os clientes que não pagam, você fala, tudo bem, procure o concorrente. Vá para outra pessoa que não te entrega o trabalho que eu te entrego. Aí ele vai ter dor de cabeça, aí ele não vai ter um trabalho compatibilizado, ele vai ter um trabalho que vai demorar mais tempo para ser feito, e aí ele vai se arrepender em não ter fechado contigo, e não pagar pelo trabalho que você entrega. Mas no começo é assim, muitas vezes o cliente não vai pagar, você usa o trabalho dele, gera portfólio, entrega na metade do tempo, libera espaço para captar um novo cliente. Coisa que, se você se preocupasse somente com a forma de pagamento, você continuaria no AutoCAD, não teria esse ganho de tempo e não melhoraria a qualidade de entrega dos seus trabalhos. E você talvez seja do tipo de pessoa que não tem um escritório, trabalha com outras pessoas ou trabalha em uma empresa. Eu vou te falar aqui, uma oportunidade oculta para usar um software BIM para que você consiga se destacar e até mesmo ter uma renda maior, tá? Você vai fazer o seguinte, você vai pegar esse software, você vai dominar ele e você vai começar a terceirizar os trabalhos de outras pessoas que ainda estão no AutoCAD e no SketchUp e você vai fazer o seguinte, você vai entregar para eles não só o trabalho um tempo mais curto, você não vai entregar um trabalho ali só na metade do tempo. Além disso, você vai fazer o seguinte, combinado aqui, você vai entregar as soluções e você vai mostrar que talvez se ele tivesse projetado de outra maneira, poderia ter uma outra solução para aquele projeto. Tudo isso porque você está visualizando o projeto antes que ele consiga ver. Então você já traz ali algo acima do que outras pessoas trariam só se estivesse desenhando os projetos no AutoCAD ou fazendo modelagens no SketchUp. Quem modela no SketchUp não tem tempo para encontrar soluções, mas quem trabalha no Revit, sim, encontra soluções na hora que ele está modelando esses trabalhos. Por quê? Porque é um software
anti-gambiarras. Se a pessoa tentou fazer uma gambiarra, ou se na cabeça dela aquilo ia funcionar, quando você joga no software, você vê que não funciona. E aí é o momento de você encontrar a solução, de trazer ali uma solução para o seu cliente que acabou terceirizando você para ter um ganho de trabalho que ele acabou tendo o quê? Uma solução de projeto que antes ele não estava vendo. Então você sai da média também de pessoas que só estão ali, ó, trabalhando, clicando nos botões e fazendo o que todo mundo faz, e você acaba captando novos clientes. E isso vai fazer com que pessoas te indiquem mais trabalhos ou que abram algumas portas de trabalho para você que usa, domina e trabalha do jeito certo com uma ferramenta pouco explorada hoje no mercado de trabalho, tá? E eu digo pouco explorada porque muita gente acaba subestimando o potencial de um software BIM. Muitas vezes porque não sabe como trabalhar ou porque não explora a ferramenta do jeito certo. Seja por falta de um tempo para explorar a ferramenta ou de um treinamento. Muitas vezes ela não teve um treinamento, não acessou um curso, ou acessou um curso que não mostrava o campo de batalha, e aí ela acabou se perdendo, e ela achou que aquele software não entregava. Ela olha para o lado, vê que pessoas estão fazendo mágica dentro desse software, mas não é o que acontece, é método, e aí ela acha que só ela não dá conta, mas às vezes ela não dá conta porque ela não teve tempo ou o treinamento necessário para realmente abrir essas portas e poder fazer os seus projetos na metade do tempo. E aí, o que acontece também, tá? Se você não consegue empregar uma velocidade, uma otimização de trabalho no seu escritório, pode ser que a sua equipe ela realmente está saturada de trabalho. Ela não tem tempo para pensar. Ela está ali, ó, só fazendo o trabalho braçal. Parece que ela está enxugando gelo. Você está colocando o projeto para dentro, né, do seu escritório, e a equipe não está entregando, mas é porque ela tem tanta coisa para fazer, tanta coisinha para corrigir, tanto trabalho minucioso ali que não deveria ser feito, que ela vai se saturando e acaba batendo sempre na mesma solução, no mesmo erro, no mesmo caminhamento ali, ó, e acaba se tornando algo improdutivo. Por isso que usar o software do jeito certo, com a ferramenta certa, acaba dessaturando a sua equipe. Você pode até ter uma equipe menor, com entrega maior e com uma qualidade maior se você treinar ela para isso. E aí, vamos então para mais uma solução que você pode ter dentro desse software. E aqui é algo que eu usava para realmente compatibilizar os meus projetos, que é na hora de saber se uma platibanda está ok com a inclinação do telhado que eu estou propondo. Pensando como é que a gente faria isso no AutoCAD. Você desenha a platibanda, aí você faz o cálculo, põe ali, vai imaginando. Você está muito ciente ali, muito certo de que aquilo que você está desenhando está correto, e aí você consegue fazer isso. E no Revit? Cara, seguindo um passo a passo, é muito simples. Você vai vir, vai fazer o seguinte, vai desenhar aqui, ó, a platibanda no seu projeto. Eu vou deixar lado a lado para você ver aqui como que a gente faria. Então eu vou pegar uma parede e fazer aqui, ó, uma parede quadrada aqui do nosso telhado. Beleza, desenhei ela aqui. Vou esticar um pouquinho mais para cá e um pouquinho mais para cá. Qual a altura aqui dessa minha platibanda? Eu vou colocar ela com 1,20 m de altura. Ó, tá aqui, 1,20 m de altura para a gente visualizar. Vou colocar um telhado aqui dentro de 2 águas. Vou vir aqui, seleciono a ferramenta de telhado, desenho ele aqui. Já vou colocar um afastamento de 30 centímetros por conta da minha calha. Aqui, ó, jogo para cá, coloco aqui. Vou alinhar esse lado com o lado de cá e esse com o outro aqui. E vou tirar a queda das águas aqui. Beleza. Será que se eu colocasse uma inclinação de 15% aqui, essa platibanda estaria de acordo? E aí? Bom, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o teste. Clico aqui, 15% de inclinação, dou um OK, olha aqui o meu telhado. Opa, ele ficou, mas calma, calma, calma. Nesse momento aqui desse meu telhado, ele ficou, só que ele está batendo aqui, ó, onde seria a minha laje. Então eu tenho um estudo, eu tenho que deslocar ele, porque eu tenho a parte da calha e tudo mais. Vou deslocar 40 centímetros aqui desse meu telhado. Pego ele, jogo aqui, ó, deslocamento de 40 centímetros, fiz ele aqui. Ó, agora ele deslocou ali. Essa minha platibanda é de 1,20, tá compatível? Tá, ó, compatibilizei aqui, ó. Então, mostrei aqui. Se eu quisesse uma platibanda de 80 centímetros, seria possível? Vamos ver aqui, ó, 80 centímetros. Opa, 80 centímetros já não seria tão possível aqui, ó. Meu telhado ele acaba aparecendo.
Então eu teria que partir para uma solução de 90 centímetros e aí sim eu tenho isso daqui. Então, ó, somente com isso daqui, com essa visualização que a gente teve do telhado, eu já consegui prever um erro na obra, uma solução aqui para o meu cliente, uma economia de material, podendo ter uma platibanda menor. Tudo isso com apenas a visualização 3D que eu tenho dentro do programa. Então eu não preciso ser um mestre dos magos, saber dominar a ferramenta para fazer compatibilizações. Não, eu tenho que usar ela do jeito certo, um passo a passo, fazendo ali o que eu tenho que fazer sem ter retrabalhos. Fiz isso, compatibilizei e encontrei a solução, vou para a próxima etapa. Vou economizar tempo na próxima etapa, porque aqui ó, eu já economizei tempo, economizei material, economizei soluções e já mostrei para o meu cliente que dá para fazer aquilo que ele queria com menos tempo do que eu deveria fazer se eu tivesse no AutoCAD, fazendo o cálculo, deslocando, vendo a platibanda, pipipi, papapá. Aqui a gente fez em pouquíssimos segundos. E aí, já que eu estou falando em fazer em pouquíssimos segundos, a gente vai também aqui criar o nosso madeiramento, que é para isso que você veio, né? Mas eu passei por todas as etapas, você aprendeu nessa aula como criar telhados para criar o madeiramento, então você já aprendeu, você que não sabia criar telhado no Revit, acabou aprendendo aqui, ó, telhado de 1, 2, 3, mais de 4 águas, você aprendeu a criar tudo isso, e aí você vai criar um madeiramento, e você vai ver como é que é simples e rápido de fazer isso. Para criar madeiramento, a gente vai usar uma técnica. Ó, isso aqui faz parte de um método. A gente copia o telhado e cola ele várias vezes no mesmo lugar e muda ali o tipo de telhado que a gente tem. Então, ó, é método. Então, vamos lá ver. Venho aqui, seleciono esse meu telhado. Seleciono ele aqui, vou fazer uma cópia dele e vou colar ele no mesmo lugar, tá? Vai entrar um telhado dentro do outro, ó. Colar no mesmo lugar. O que aconteceu? Ele mostrou aqui, ó, tem 2 telhados no mesmo lugar. Posso já ir direto? Posso, mas caso você tenha clicado fora e perdido, não tem problema. Você seleciona o telhado, ele vai ficar ali, ó, com a achura azul, e você vai vir aqui do lado e vai selecionar qual elemento do madeiramento você quer. Ah, eu quero as minhas ripas. Coloco aqui, ó, ele já colocou ali as minhas ripas. Depois das ripas, o que eu faço aqui? Pego as minhas ripas, faço uma cópia e colo de novo no mesmo lugar. Colei no mesmo lugar. Vou vir e vou alterar para os meus caibros. Quem mudou, entrou aqui, ó, entraram os meus caibros aqui. Olha ali, o madeiramento do meu telhado. Vou fazer mais uma cópia. Então, coloquei aqui, mais uma cópia, venho modificar, colar e faço aqui, ó, mais uma vez colar aqui no mesmo lugar e altero então para as minhas terças. Quero as minhas terças aparecendo aqui. Pronto, fiz o madeiramento do meu telhado. Se você quiser aqui colocar as telhas, dá também, tá? É só pegar esse telhado, vir aqui e mudar para o tipo de telha que você quer. Vou pegar aqui na telha cerâmica do tipo colonial. E aí, ó, tenho a representação do meu telhado aqui com todo um madeiramento. Então, ó, eu consigo visualizar ele por baixo aqui com todos aqueles meus elementos. E claro, como você sabe, como ele está no 3D, tudo isso pode ser realmente quantificado com pouquíssimos cliques. E assim a gente tem a solução de um madeiramento de telhado sem ter nenhum retrabalho e sem precisar ficar pensando nas soluções ou em como seria a vista de cada um daqueles elementos. E ó, quer ver uma facilidade também que nós temos dentro do programa? É poder visualizar o madeiramento do nosso telhado ou qualquer outro elemento que você tenha criado com apenas uma vista de desenho, um corte, uma perspectiva, enfim, seja o que você quiser. Então, ó, a gente tem aqui o madeiramento de telhado que foi traçado, que foi feito e tudo mais. Eu quero um corte mostrando isso para mim. Vou vir aqui, vou selecionar dentro de vista, vou passar um corte aqui, ó, e vou ver como é que é esse madeiramento aqui. Entro no meu corte e, ó, eu tenho o madeiramento do meu telhado aqui. Vou fechar o meu 3D, vou abrir isso daqui, ó, e tenho aqui todas as telhas do meu telhado mostrando aqui. Quero ver como é que ficaria diferente? Volto aqui na minha planta de novo para ver aquele madeiramento. Ó, trago ele aqui, jogo ele um pouco mais para frente. Ó. Vamos ver lá o madeiramento. Ó, então eu tenho aqui todo o madeiramento do telhado, as telhas colocadas. Posso ligar uma sombra aqui para ver como é que ficaria. E eu faço diversos estudos aqui para ver como que está cada um desses elementos. Posso até mesmo colocar uma cor. Agora me diz, quanto tempo você demoraria para criar essas linhas de telhado no AutoCAD? Mesmo que você tivesse já os blocos prontos.
E o espaçamento das terças? E das IPAs? E dos cargos? Quanto tempo isso levaria de ficar criando, mostrando, achurando, gerando sombras? Quer dizer, sombras eu acho que você nem conseguiria gerar no AutoCAD. Mas são horas de trabalho que podem ser substituídas por alguns cliques. E se você precisar fazer alteração, você faz isso sem perder tempo. Coisa que no AutoCAD você teria que mudar a linha, desenhar, reencaixar, usar uma matriz, um array, enfim. Tem diversos elementos que estão ali para ganhar tempo, mas que não se comparam às ferramentas que nós temos dentro de um software BIM. Por isso que você precisa aprender essas soluções, o caminhamento certo, quando usar cada um desses elementos. Nesta aula eu consegui te mostrar como criar um telhado, como criar o madeiramento, te mostrei também um pouco ali do processo dentro do DSP, que é o método que foi copiar o telhado, colar no mesmo lugar, te mostrei como é que funciona o template, falei também um pouco de como você tem que alinhar os processos com a sua equipe, que um software não faz nada sozinho, mostrei também como que a gente pode compatibilizar diversos elementos, enfim, muita coisa foi falada nessa aula aqui, não é mesmo? Espero que você tenha gostado dessa aula e também indico que você não perca as outras aulas. Eu trago um assunto, mas a gente acaba passando por todos os outros, porque tudo está realmente conectado. Assim como as informações também estão conectadas dentro desse programa. Se você gostou desse vídeo e acha que ele deveria ser compartilhado com outras pessoas, não esqueça então de clicar no joinha, se inscrever aqui embaixo e me seguir também lá no Instagram. Enquanto eu não posto mais vídeos aqui, você pode me acompanhar lá no Instagram e acompanhar todo o conteúdo que eu compartilho por lá. Espero te ver mais vezes aqui e também lá no Instagram. Tchau, tchau e até a próxima.